Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos mais uma vez juntos no nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso trabalho, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se desejar, inscreva-se no nosso canal, você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os cursos que nós disponibilizamos. E pode ainda conhecer as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. No dia de hoje, nós vamos estudar mais uma aula, hoje uma aula teórica, nossa aula de número 14, e vamos abordar dois aspectos. O conhecimento prévio pela espiritualidade, da mediúnica e de seus componentes, onde nós vamos avaliar se antes da implementação material de uma equipe mediúnica, já há o conhecimento prévio da espiritualidade acerca daquele trabalho e daquela equipe. E vamos ainda observar sobre a organização da reunião mediúnica no plano espiritual. Como se dá o trabalho da equipe espiritual para as reuniões que ocorrem normalmente uma vez por semana. Então, serão esses os dois temas que nós vamos abordar na nossa aula teórica de hoje. Então, nossa primeira pergunta: antes da formação da equipe mediúnica, a espiritualidade já tem conhecimento da sua futura existência e até mesmo dos seus componentes? E a resposta é positiva. Muito tempo antes de a equipe encarnada se encontrar ou se reencontrar na atual existência, uma equipe espiritual completa já se organizou. Em decorrência do planejamento reencarnatório, a espiritualidade tem prévio conhecimento das pessoas que se comprometeram em trabalhar na área da mediunidade na atual existência. Caso as mesmas estejam utilizando o seu livre-arbítrio de modo positivo, estudando e adquirindo o adequado conhecimento espírita, chegarão às reuniões mediúnicas seguindo o planejado. Os técnicos em reencarnação planejaram o perispírito e o corpo físico dos médiuns. Foram adestrados para o trabalho que ora desempenham. Receberam instruções. Então vejam, meus queridos amigos, que não há um trabalho, não há por parte da espiritualidade improvisações. Há sempre planejamento prévio. Nós já sabemos que os médios são preparados, muitas vezes décadas, para desenvolverem aqui o trabalho mediúnico. E se as pessoas, se os espíritos vêm com esse planejamento, se há o planejamento para exercerem a mediunidade, há também o planejamento no que tange ao trabalho, ao tipo de trabalho que será desenvolvido com a mediunidade. Então, se será uma mediunidade de cura, se será uma psicografia, uma psicofonia, enfim, tudo é planejado e precisa ser assim, exatamente para que aqui a vida nos conduza para a realização do nosso planejamento reencarnatório. Claro que nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio de forma contrária e não seguirmos por aquele caminho, mas que houve um conhecimento prévio da espiritualidade, um planejamento e uma organização nesse sentido, não há a menor dúvida. E nós trazemos aqui, então, o livro realmente Vivência Mediúnica, onde, desse projeto do Manuel Filomeno de Miranda, consta exatamente a informação. Foram adestrados para o trabalho que ora desempenham, receberam instruções. Hermínio Miranda, também ratificando esta informação, diz, ao discorrer sobre a instrumentação do grupo mediúnico, assevera com lucidez que o seu planejamento é realizado no mundo espiritual,
cabendo aos encarnados apenas a sua execução, segundo as limitações de cada componente da equipe. Então, é planejado, é de alguma forma estruturado uma orientação, um planejamento, segundo as condições, as possibilidades de cada um. Então, mais uma vez, nós observamos o espírito trabalhando, a espiritualidade, na verdade, trabalhando muito tempo antes daquela equipe realmente se unir, se reencontrar. Porque nós, com certeza, já nos encontramos no plano espiritual, já estabelecemos diretrizes para trabalharmos juntos. E aqui, aquela equipe, aqueles componentes se reencontram. Portanto, os benfeitores espirituais responsáveis pelo grupo no plano extrafísico não só têm conhecimento antecipado da formação da equipe, como a planejam e organizam. Tal cuidado é necessário em virtude do delicado trabalho de amparo e de assistência a ser ministrado aos espíritos sofredores, o qual não comporta improvisações de qualquer espécie. No que concerne aos componentes da equipe, igualmente existe o conhecimento antecipado da espiritualidade. O acaso não existe. Em nenhuma atividade realizada no plano material veremos seus participantes unirem-se por mera coincidência, mas por necessidade evolutiva. Então, é um trabalho delicado, que seria irresponsabilidade tanto da espiritualidade quanto nossa, o realizarmos sem cuidado, sem planejamento prévio, de forma improvisada. Assim, quando assim fazemos no plano material, as coisas não dão certo, o que dirá num trabalho mediúnico onde envolve um intercâmbio delicado entre o plano físico e o plano espiritual. Os encarnados que compõem uma mediúnica são normalmente espíritos conhecidos de vidas passadas, muitas vezes espíritos que erraram em conjunto e que agora retornam para acertarem em conjunto, para trabalharem juntos numa equipe mediúnica para o bem, quando, num passado, muitas vezes, se uniram para a prática do mal. Podem ser almas afins que retornaram para se fortalecerem no caminho do bem, bem como desafetos ou pessoas que erraram juntas e que agora se comprometeram com Jesus em trabalho de resgate e redenção. Sueli Caldas Schubert, ao discorrer sobre os alicerces e a direção espiritual do Centro Espírita, ensina que as planificações espirituais antecedem em muitos anos a dos encarnados, de modo que quando se pensa e se projeta uma obra espírita, a mesma já se encontra edificada na espiritualidade. Isso realmente nos traz um grande alento, porque mostra mais uma vez que nós não estamos sozinhos. Espiritualidade, Deus, uma equipe de trabalhadores desencarnados apoia e sustenta espiritualmente aquela casa espírita, aquela atividade. Então vejam que isso pode se dar, esse planejamento pode se dar antes da nossa desencarnação, como pode se dar na matéria, mas muito tempo antes, porque a depender da forma como nós estamos pautando as nossas vidas, a espiritualidade percebe se nós estamos oferecendo condições para sermos trabalhadores do Cristo. Claro que há uma organização, mas eles vão seguir um investimento naqueles trabalhadores se eles se mostrarem dignos, realmente em atitudes condizentes com os propósitos do bem. Então, nós tivemos aí que quando uma obra se opera, se configura, se realiza no plano material, muito tempo antes ela já estava edificada, planejada, organizada no plano espiritual. O conhecimento prévio dos participantes, dos componentes, por parte da espiritualidade, mostra-se também fundamental, porque a reunião mediúnica, sendo um ser coletivo, a resultante das qualidades e propriedades de seus membros,
precisa apresentar o máximo de homogeneidade. Quanto mais a equipe vibrar em uníssono, mais força terá. Então, não basta programarem, organizarem uma reunião. É preciso pensar nos seus componentes, porque os componentes não podem ser escolhidos de forma aleatória. Eles precisam ter um vínculo, eles precisam ter uma afinidade, eles precisam ter uma necessidade de trabalho em conjunto para que aquela reunião tenha chances de êxito. Se tendo todo esse cuidado, todo esse trabalho, todo esse planejamento prévio, ainda ocorrem problemas inúmeros onde equipes discutem, enfim, se dissolvem, equipes que não conseguem vingar. O que dirá se a equipe fosse, os componentes da equipe fossem selecionados de forma aleatória, sem esse cuidado prévio? Então, lembremos sempre, como nós dissemos aqui, a reunião é o resultado de um todo, daquela coletividade. Então, quanto mais homogênea for a equipe, quanto mais afinidade e sintonia houver ali, maior é a chance daquele trabalho ser exitoso. Todavia, não sendo fácil conseguir um grupo mediúnico que tenha sintonia e afinidade plenas, os benfeitores espirituais procuram reunir aqueles que apresentem mais chances de sucesso, que compreendam a responsabilidade assumida e busquem, de fato, a transformação moral. Sem esse cuidado antecipado, pouquíssimas reuniões mediúnicas prosperariam. As diferenças de personalidade e de ideal seriam quase intransponíveis e o importante trabalho realizado pelas mediúnicas ficaria fortemente comprometido. Então vejam, como nós somos ainda muito imperfeitos, é difícil encontrar uma equipe 100%, com uma afinidade plena. É difícil porque nós somos ainda pessoas, espíritos cheios de imperfeições. Mas eles buscam reunir naquele grupo aqueles que têm mais chances de sucesso. Exatamente, que compreendam a responsabilidade que assumiram, que busquem transformar-se moralmente cada vez mais, exatamente para que essas diferenças de personalidade e de ideal não sejam obstáculos intransponíveis para a realização, para o trabalho da reunião mediúnica. Então, vejam que nós aqui fazemos muito pouco, porque a grande parte, a grande maioria dos trabalhos são realizados, de fato, pela equipe espiritual, pela espiritualidade como um todo. Bom, são essas as observações, as orientações que nós tínhamos para trazer em relação a esse conhecimento prévio da mediúnica e dos participantes pela equipe espiritual. E nós vamos agora adentrar exatamente na organização da reunião mediúnica no plano espiritual, mas aqui já na atuação efetiva das reuniões, que normalmente ocorrem semanalmente. Qual o trabalho? O que a espiritualidade faz? Como ocorre a organização desse trabalho? Nós vamos ter ainda outros estudos teóricos sobre o trabalho da espiritualidade a nível espiritual. Então, nós estamos indo com calma, porque são muitas informações. Por isso, o nosso curso é um curso extenso, é um curso longo, mas realmente o tema exige. Quanto mais estudo e preparo nós tivermos, melhores trabalhadores na seara do Cristo nós seremos. Então, vamos lá. A organização mediúnica é uma atividade que se desenvolve nos dois planos da vida, o material e o espiritual, sendo a resultante do esforço e da dedicação de ambas as equipes. A interação é constante e para que essa sintonia possa ser alcançada, encarnados e desencarnados assumem a responsabilidade de atenderem aos compromissos que lhes são específicos. Então, aqui nós estamos também, de uma certa forma, ratificando as informações trazidas no tópico anterior, porque realmente sabemos que as reuniões mediúnicas são trabalhos de duas equipes, material e espiritual. Nós temos a nossa organização, o nosso trabalho aqui, e a equipe mediúnica, para que a reunião se realize, tem também o seu trabalho a nível espiritual. Então,
Já que nós estamos abordando sobre a organização a nível espiritual, vamos ver o que nos diz o livro Dimensões Espirituais. Diz o seguinte: a responsabilidade dos amigos espirituais é enorme e são rígidas as qualificações exigidas para as atividades que lá desempenham. Espíritos especializados em diversas áreas são necessários, como médicos, enfermeiros, sacerdotes e freiras católicos, pastores evangélicos, espírita, entre estes, médiuns, doutrinadores e dirigentes, além de magnetizadores, guardiães, padioleiros, etc. Ao plano espiritual compete a organização do programa de funcionamento da reunião mediúnica. Supervisionam as responsabilidades assumidas pelos encarnados e os auxiliam em suas necessidades. Promovem a limpeza e a defesa do recinto, bem assistem e selecionam os espíritos que participarão do intercâmbio mediúnico, dentre outras tarefas. Olhem o quanto de trabalho tem a equipe espiritual e o quanto eles têm profissionais especializados. E depois há quem reclame de nós, da doutrina espírita, sugerir e pedir que a equipe se capacite, que a equipe estude, que a equipe esteja em constante aperfeiçoamento. Vejam o trabalho, a especialização da equipe espiritual. Eles dão o seu melhor, se empenham e se preparam. E nós, muitas vezes, queremos lá estar numa reunião mediúnica sem compromissos maiores. Isso não é possível. E vejam, diz aqui que eles supervisionam o funcionamento, organizam a reunião mediúnica. Então, vejam, eles estão ali auxiliando os encarnados em suas necessidades. Então, não são apenas os desencarnados os assistidos, nós estamos ali sendo assistidos a todo momento. Eles limpam e defendem o ambiente, e nós vamos ver mais detalhadamente nos próximos slides. Eles assistem e selecionam os espíritos que vão participar do intercâmbio mediúnico. Então, trabalho, tarefa, organização é realmente, o trabalho é muito grande e a organização também. Então, vejamos com mais detalhamento os preparativos espirituais da reunião mediúnica. Primeiro, a supervisão e amparo aos encarnados. Nós, que somos enfermos da alma, com um pouquinho mais de conhecimento, talvez em relação aos espíritos lá atendidos, mas igualmente necessitados de amparo. A equipe espiritual, sabendo da importância que representa a saúde física, mental e espiritual dos encarnados para o sucesso do trabalho, por eles vela e cuida constantemente, proporcionando-lhes recursos salutares que os fortaleçam física e espiritualmente. Supervisionam as responsabilidades assumidas na mediúnica e amparam os participantes em todos os momentos, dentro e fora da reunião. Durante a reunião, orientam os espíritos que darão comunicação, evitando choques e agressões ao organismo físico e perispiritual dos médiuns, acompanham todo o processo de intercâmbio mediúnico em acurada atenção. Então, é tão bonito nós percebermos como eles cuidam de nós, como eles nos amparam, como eles nos auxiliam. Então, eles estão ali a todo momento preocupados com a nossa saúde física, mental e espiritual, dentro e fora da reunião mediúnica. Eles fazem o possível para que aquele transe mediúnico, aqueles espíritos que serão atendidos, não causem uma desorganização orgânica, vibracional, junto do médium, então para que aquele intercâmbio possa ser o mais salutar possível. Tudo eles cuidam com tanto carinho e amor. Isso é maravilhoso, porque nós nos sentimos amados, nós nos sentimos protegidos. Eles demonstram ali para nós o quão importante nós somos. E nós somos importantes. E a equipe espiritual nos demonstra isso a todo momento. Nem sempre, quando nós estamos emocionalmente abalados, alguns médios ostensivos, nem sempre eles vão dar comunicação, porque tem determinados momentos que eles são amparados, que eles ficam recebendo atendimento, que eles estão sendo assistidos. Então, a espiritualidade diz, hoje não é dia de você trabalhar, é dia de você ser ajudado.
É muito lindo, é muito gratificante para todos nós realmente percebermos todo esse cuidado da espiritualidade para com a equipe encarnada. Os trabalhadores, aqui nós trazemos uma informação muito interessante que as pessoas sempre me perguntam, que está no livro Diálogo com as Sombras, que fala exatamente sobre os médiuns e a equipe precisar, ou sempre que possível, o ideal, é que possam ter lugares fixos. E aqui essa informação consta exatamente no livro Diálogo com as Sombras. Então, os trabalhadores do mundo espiritual, segundo viu o nosso médium em retrospecto, inspecionam o cômodo da mediúnica, dando voltas em torno da mesa, providenciando para que fossem estabelecidas certas ligações com o plano superior, através de aparelhos e fios luminosos que se prendiam às cadeiras de cada membro. Esta é a razão pela qual cada um deve ter seu lugar fixo em torno da mesa, uma vez que os dispositivos ligados às cadeiras se destinam a facilitar o trabalho, atendendo a características específicas de suas mediunidades, bem como as condições do espírito que será trazido para o tratamento. Então, vejam que não é recomendável que cada médium, que cada membro da equipe sente aonde quiser, principalmente os médios ostensivos. Os dialogadores normalmente se locomovem mesmo, a não ser que já tenha um número de dialogadores específico para cada médium. Mas quando nós temos pouco dialogadores, eles precisam se movimentar exatamente para atenderem os vários médiuns. Mas os médiuns, o ideal é que eles possam realmente, como nós estamos vendo aqui no livro Diálogo com as Sombras, que eles possam ter esses lugares realmente fixos para facilitar o trabalho da espiritualidade. Então, vejam aqui a organização da mediúnica no plano espiritual. Percebam todo um trabalho prévio que eles estão tendo para que a reunião ocorra da melhor maneira e com êxito, e isso, claro, dependendo do tipo de atendimento, do tipo de mediunidade, do tipo de espírito que vai ser amparado naquele momento. Limpeza do ambiente, eles promovem a limpeza fluídica do ambiente. Então, o saneamento do ambiente da reunião é feito em etapas. Inicialmente, ocorre uma limpeza ativa do local. O que eles fazem nesse momento? Retiram os resíduos poluentes, seguida da ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nós contaminamos um ambiente fluídico onde nós nos encontramos com os nossos pensamentos deletérios e enfermiços ainda, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Quanto mais nós nos elevamos, mais os nossos fluidos e os nossos pensamentos serão purificados. Mas como nós ainda somos imperfeitos, cheios de desequilíbrios emocionais, é natural que nós estejamos contaminando o ambiente com os nossos pensamentos. Eu posso nada falar, mas a minha mente, as minhas vibrações refletem o meu interior, doentio ainda, e contaminam o ambiente. Então, eles precisam, exatamente por ser um trabalho que ali nós estamos fazendo um trabalho como se nós estivéssemos num hospital. É um hospital a nível espiritual. Enfermos ali serão levados. Os enfermos já vêm com seus fluidos todos deletérios. Se a sala ainda estiver toda suja, vibratoriamente, fluidicamente falando, será ainda muito pior. Então, eles deixam ela o mais limpa possível e cabe a nós mantermos essa limpeza. Por isso que nós devemos nos manter em silêncio, não só físico, verbal, mas silêncio mental, adentrando ali com pensamentos elevados, conversas construtivas, evitando o máximo de conversas, mas se alguma coisa se for falar, que seja algo salutar, para não contaminar o ambiente. Além disso, essa limpeza envolve também a ionização de fluidos e de formas de pensamento negativos que estão sendo eliminados através da equipe espiritual. Então, eles precisam eliminar esses miasmas mentais negativos para que o ambiente se mantenha limpo. Então, ocorre também a ozonização do ambiente para que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior, produzidas por quem? Por nós, sejam exterminadas em ação bactericida. Essas larvas e micróbios espirituais comprometem a qualidade do atendimento aos espíritos sofredores. Está lá no livro Missionários da Luz, no item Materialização.
Então, vejam mais uma vez como nós normalmente temos aqui a nossa organização material. E a espiritualidade também tem a sua a nível espiritual. Mas ambas as equipes, encarnada e desencarnada, precisam preparar-se, organizar-se para o dia da tarefa, para a realização da tarefa. Além disso, a equipe cuida da defesa do recinto, estabelecendo uma proteção magnética para que tudo ocorra com segurança. Então, há entidades especializadas na preservação e manutenção da proteção espiritual e magnética da reunião. Após a limpeza fluídica do local, esse é preparado para receber, acolher e atender aos espíritos sofredores. Para isso, são instaladas várias faixas fluídicas de isolamento e proteção, limitando as zonas de atuação e deslocamento dos espíritos presentes. Essas barreiras evitam ações desequilibradas e inoportunas de outros espíritos. Podemos identificar 3 faixas fluídicas. A primeira realiza o isolamento e a proteção dos componentes da mesa e das entidades destinadas ao intercâmbio. A segunda faixa fluídica para a vigilância e controle dos espíritos presentes no local, mas situados fora da primeira barreira. A terceira é localizada ao redor do edifício da reunião, com o objetivo de proteger a atividade contra a ação de espíritos desordeiros. Então, a defesa do recinto, ela é muito importante. Nós temos vários espíritos ali na sala. Uns serão diretamente atendidos pelo intercâmbio, certo? Outros irão também ser atendidos, mas de forma indireta. Ao ouvirem um diálogo, eles aprendem. Eles estão ali também em aprendizado, sendo amparados e acolhidos, embora não estejam diretamente no diálogo. Imaginem se os espíritos ali pudessem transitar por onde querem. Ah, eu quero ir ali junto à mesa, eu vou, quero andar para um lado, para o outro. Imagine a desorganização que seria, a baderna que seria. São espíritos necessitados, muitos em desequilíbrio. Então, eles precisam ficar nos seus lugares exatamente para que a reunião ela possa ser organizada e disciplinada a nível material e a nível espiritual. A nível material, nós ficamos caminhando para lá e para cá? Não. Até mesmo os dialogadores sentam, só se levantam se necessário for. E a nível espiritual, vai ficar as pessoas adentrando, espíritos que querem causar algum prejuízo, vão adentrar facilmente ali? Não. Precisa haver o que? Segurança. Então, tem uma primeira faixa ao redor da equipe encarnada e os espíritos que serão atendidos em intercâmbio mediúnico, que vão ali se manifestar, eles ficam nessa primeira faixa. Os outros, que também serão atendidos, mas de forma indireta, eles já ficam ali na segunda faixa fluídica de defesa do recinto. E tem uma terceira ao redor do prédio, exatamente para que os espíritos que querem exatamente causarem prejuízo à casa espírita, ao desenvolvimento das atividades, eles não possam adentrar. Então, 3 faixas fluídicas para a defesa do recinto. Tudo isso é organizado pela equipe do plano espiritual. Além disso, eles precisam assistir e selecionar os espíritos. Eles não ficam, eles não selecionam ali na hora os espíritos que são atendidos. É uma seleção prévia. E seleção que nem sempre ocorre só naquela semana. Tem essa seleção, ela pode demorar meses e até mesmo anos. Aquela presença na reunião mediúnica é muitas das vezes o ápice de um trabalho que já vem sendo realizado há muito tempo. E depois da reunião mediúnica, o trabalho continua, como nós vamos ver também em outras aulas. Então, eles trabalham realmente de forma ininterrupta. Então, as entidades que receberão auxílio mediante os trabalhos realizados pelo grupo mediúnico são previamente amparadas e selecionadas pela espiritualidade responsável pela tarefa a nível espiritual em trabalho contínuo. Segundo a condição particular de cada espírito, os benfeitores verificam aqueles que se encontram relativamente preparados para um auxílio mais direto nas reuniões de intercâmbio mediúnico.
Porque quando esses espíritos eles são selecionados, eles já recebem todo um atendimento prévio. Eles só vão para as reuniões mediúnicas quando a equipe espiritual identifica que eles já estão realmente em condições de receberem o tipo de ajuda que as equipes mediúnicas podem ofertar. Quando eles já estão ali mais propensos para aquele diálogo, para aquele aprendizado, para receberem aquele acolhimento. Então, muitas vezes, eles selecionam os espíritos, e seleciona, que eu digo, eles recolhem, amparam esses espíritos, e eles ficam durante muito tempo ainda se preparando, recebendo atendimentos prévios, para que, quando eles chegarem no momento certo, possam ser conduzidos para uma reunião mediúnica. Então, não necessariamente eles são selecionados naquela semana e já são levados naquela semana para a reunião mediúnica. Não necessariamente. Isso pode acontecer ou não. Com o objetivo de tornar o amparo mais eficiente, arquitetos da vida espiritual fazem-se presentes à reunião, examinam as reminiscências dos comunicantes e criam temporariamente painéis vivos dessas memórias, neles promovendo uma metamorfose mental importante para o sucesso do trabalho. Por isso, eles utilizam muitas vezes o processo de regressão de memória. Suas forças mentais e psíquicas são manipuladas pelas entidades superiores, o que lhes revitaliza a visão, a memória, a audição e o tato. É assim que formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa. Então, no livro Instruções Psicofônicas, nos mostra daquele trabalho que nós conhecemos já e já temos muitas vezes visto nas reuniões mediúnicas, que é a formação de uma tela fluídica, onde imagens, lembranças, recordações, vivências daquele espírito em atendimento são ali colocadas, exatamente para que eles possam ir relembrando as suas realidades pregressas e isso possa ajudá-los num processo de despertar, de aceitação daquele acolhimento que está sendo ofertado. Então, é um trabalho também que eles já previamente sabem que pode acontecer. A espiritualidade, a depender da condição de cada espírito, avalia mais ou menos que tipo de atendimento ele irá necessitar. Então, mais uma vez, nós estamos aqui vendo o quanto eles trabalham. Quando nós comparamos o trabalho da equipe desencarnada com o nosso, nós percebemos que o nosso trabalho é muito sutil, é muito humilde, é muito singelo, comparado ao que eles fazem. Eles, na verdade, só pedem que nós nos preparemos estudando, procurando equilibrar as nossas emoções, procurando a nossa renovação íntima, mas o grande trabalho é realizado pela equipe espiritual. Dentre as muitas outras responsabilidades dos benfeitores espirituais da reunião mediúnica, que nós mencionamos apenas algumas, mas existem várias. Mencionamos o controle e a triagem dos acompanhantes espirituais dos encarnados. Lembram que nós comentamos dos participantes desencarnados da reunião, e dentre esses existem aqueles familiares que estão conosco, existem aqueles espíritos necessitados que, de alguma forma, mentalizaram, sintonizaram conosco, que nós conduzimos para a reunião, eles não vão ter que ser atendidos, selecionados, sendo feita uma triagem ali para avaliar de que forma eles serão atendidos e conduzidos? Mais um trabalho. O intercâmbio de desafetos espirituais da equipe encarnada. Então, eles precisam trabalhar nesse sentido, porque nós sabemos que temos muitos espíritos ainda conectados a nós que não querem o nosso bem, desafetos do passado, e que nós precisamos nos reajustar para que nós possamos nos libertar e eles também. E ambos possam seguir num caminho melhor, mais refeitos dos nossos erros do passado e seguindo para o Pai. O comparecimento de familiares desencarnados
dos espíritos atendidos e dos trabalhadores encarnados. Quantos familiares dos espíritos em atendimento são trazidos na reunião mediúnica para ajudar no diálogo? Nós vemos isso já temos visto isso constantemente nas aulas práticas. É um trabalho a mais da equipe espiritual, precisa selecionar, saber onde eles se encontram, enfim, eles preparam todo o atendimento. Não significa necessariamente que vai ser exitoso, mas eles pensam em várias formas daquele espírito ser atendido para que a possibilidade de êxito seja maior. Resgate de obsessores. Há muitos espíritos obsessores que estão em regiões umbralinas, em regiões trevosas, precisam ser resgatados dali para serem levados à casa espírita, ou ainda precisam ser encontrados para que os médios em desdobramento possam ir até essas regiões para que eles possam ser resgatados. Então, o trabalho realmente, nós mencionamos alguns, mas o trabalho deles é enorme. E com isso, meus amigos queridos, nós vamos finalizando a nossa aula, trazendo então para vocês apenas algumas elucidações, alguns esclarecimentos agora sobre o trabalho da equipe desencarnada. E como nós vimos, é bem grande. Bom, meu muito obrigada a você. Espero que você tenha gostado. Espero que o curso esteja sendo útil e construtivo para você. Deixamos aqui os endereços das nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, lembrando que cada curso faz parte de uma playlist. Então, busque os cursos que você deseja no canal nas playlists, porque os cursos são muitos. Se você buscar pelos vídeos, você vai se perder. Temos o nosso Instagram, onde você pode saber os estudos diários que nós ofertamos. O Conhecendo o Espiritismo tem estudos de segunda a segunda. Então, para que você saiba o dia que determinado estudo ocorre, enfim, você pode fazer esse acompanhamento dessa agenda da Casa de Jesus no nosso Instagram. Temos ainda o nosso canal no Telegram, nós também vamos informando sobre os estudos diários ali. Temos o nosso site, onde você pode, se você realmente tiver interesse, você pode ali acessar a nossa sala de aula, ter acesso ao conteúdo complementar dos nossos cursos. Então, nós informamos ali, damos ali a oportunidade de você, por exemplo, acessar os slides em PDF do curso que nós estamos ofertando. E você pode ter acesso não apenas aos slides do curso de dialogador, mas todo o material disponível em todos os outros cursos. Quando você tem acesso à sala de aula, você tem acesso a todo o material complementar que nós ali disponibilizamos. Temos ainda os nossos e-mails, Evelyn, @ para dúvidas doutrinárias, o suporte @ para outros conteúdos e o nosso WhatsApp e Telegram para você também, caso tenha necessidade de alguma informação adicional. Meus amores, meus queridos amigos, minha gratidão sempre. Muito obrigada, então, pela sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Ah, esqueci de dizer, se você gostou do nosso conteúdo e puder curtir o nosso vídeo, nós ficamos muito agradecidos. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que a nossa aula, que o nosso curso pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Agora sim, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.